Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a explicação teórica da nossa sexta e última semana do PET volume 2. O tema da semana é função de segundo grau. Nessa semana você identificará a função de segundo grau a partir de sua representação algébrica ou gráfica. Nos esportes, dessa função tem papel fundamental para descrever trajetórias de bolas, em balística, estudo do movimento de projéteis. No nosso cotidiano, através da física, podemos calcular a distância em função de aceleração e etc. Uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau é dada pela lei f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde os números a, b e c são números reais e a precisa ser diferente de zero. Afinal, se a for igual a zero, a gente vai ter uma função do primeiro grau, né, e não do segundo. Então, exemplo aí, a função s, que é dada por menos 0,004t ao quadrado, mais 1,04t, menos 0,77. Então, observe aqui, ó. Menos 0,04 é o valor de a, 1,4 é o valor de b, e o menos 0,77 é o valor de c. Bom, essa é a função c, né, a fórmula de uma trajetória de uma bola de vôlei. Outro exemplo aí, o y igual a 5 mais 3x ao quadrado menos 9. F de x igual a 2x mais 3 menos x ao quadrado igual a 7k menos 2,25 k ao quadrado menos 358. Então, observe aí que pode variar, né? Nem sempre vem nessa ordem aqui, A, B e C, nessa ordem, né? Pode vir primeiro o valor de C, depois o valor de A, então isso daí pode variar, por isso que é importante a gente saber que o valor de A é sempre o que está associado ao x ao quadrado, e o valor de B associado ao valor de x, e o C sempre o termo independente. A função de segundo grau é utilizada diariamente também para alinhar antenas de satélites, celulares, radares, etc. Para ser uma função polinomial de segundo grau, é preciso que o maior grau do polinômio da função seja 2. Ou seja, que a função tem que possuir um termo de grau 2, x ao quadrado, t ao quadrado, independente da letra que a gente usa, né? O grau ali da potência, o maior precisa ser o 2. E não pode haver nenhum outro termo formado por uma potência de expoente maior que 2, cuja base seja a variável da função. Nos exemplos acima, as funções estão completas, mas pode ter a função com menos termos, como por exemplo, então lembrando, não pode faltar o termo A, mas o termo B e o termo C pode ser igual a zero e por isso a gente tem aí a função incompleta. Por exemplo, aqui y igual a 5x menos 3x, então a gente tem o valor de A e tem o valor de B, não tendo o valor de C, né? E aí a próxima ali é f de x igual a menos x ao quadrado mais 9, então a gente tem o termo A e o termo C, ou ainda o y igual a x4, onde só tem o termo A. Pessoal, nessa semana a gente vai entender apenas o que é a função, a gente não vai ainda aprender a calcular as raízes, né? Mas a gente precisa saber como achar um ponto dessa função. Por isso tem aqui nosso exemplo gráfico, né? Dada a função aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, definido alguns valores de x aqui, a gente vai substituir esses valores de x pela função, né? Então, a gente vai pegar o zero e substituir aqui no x ao quadrado, no x que multiplica o menos 5, para obter o valor de y, né? Para formar os nossos pares ordenados. Muito similar ao que a gente fazia na função do primeiro grau também. Definido esses pontos, é possível traçar ali, então, a parábola, né? Que, afinal, uma função do segundo grau sempre vai ser uma parábola, o seu gráfico. Bom, algumas observações aqui. A curva traçada no plano cartesiano, ao lado, recebe o nome de parábola. Note que a função tem duas raízes, que são os números 2 e 3 no eixo x. São esses aqui, ó. Né? São os valores que interceptam esse eixo x aqui. A função tem valores negativos entre as raízes e valores positivos antes e depois das raízes. Então, esse pequeno intervalo aqui, ó, entre o 2 e o 3 é a parte negativa. Daqui para lá é a parte positiva e aqui também positiva. Nesse caso, escrevemos então que x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior do que zero para x menor do que 2 ou x maior do que 3. Ou seja, a função é positiva para os valores de x menor do que 2 e maior do que 3. Também podemos dizer que a função é menor do que zero para o intervalo entre 2 e 3. Né? E é igual a zero para os valores de x igual a 2 e 3. Então tem as atividades aqui, pessoal, a explicação da semana era somente isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E lembrando que até o próximo PET, né, a gente continua aqui no canal com novos vídeos diariamente. Então se inscreva e acompanhe aí. Um forte abraço.